Gente, boa noite. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o direito à saúde com a advogada Rafaela Fernandes, tá? Ela que é especialista nessa área e como alguns de nós, hoje, boa noite, alguns de nós já enfrentaram problemas, né, com questão de realização de exames que o SUS não cobre e outras questões também de negação de profissionais da área de saúde ao atendimento. A gente resolveu fazer essa live para estar trazendo, né, mais esclarecimentos sobre essas coisas. A doutora chegou, nossa convidada. Boa noite, seja bem-vinda. Peço a vocês que compartilhem essa live, né? E boa noite a todos. Compartilhe a live. Pode printar a tela também. Chama os amigos para que as informações possam chegar a mais pessoas. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo. Desculpa o barulhinho aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Deixa eu aumentar aqui o volume que eu tinha. Tá me ouvindo? Bem? Agora tô te ouvindo melhor. Sim. Então, primeiramente, queria agradecer a sua disponibilidade em estar conosco para estar esclarecendo essas dúvidas referentes a exames, ao direito também, né, ao tratamento, porque tem alguns profissionais que recusam tratamento para a gente, né, o exemplo dos fisioterapeutas e outros também, né, mas o fisioterapeuta embaixo, eu acho que é o que mais nega atendimento por falar que a gente não tem solução, né? Enfim, Sim. mas, enfim, doutora, a senhora poderia, né, se apresentar um pouco para quem ainda não te conhece, falar sobre sua área de atuação também, que eu acho importante. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite, é uma grande honra fazer essa live com vocês aqui hoje e poder compartilhar um pouco da minha experiência na área, principalmente com relação a um tema tão importante que está ligado a todos nós e principalmente a vocês, né, que são acometidos por doenças raras. A questão da saúde fica ainda mais em evidência, né, quando se trata de doenças raras ou de deficiência. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Fernandes, sou advogada, especialista na área de direito médico e direito da saúde. Já atuo há quase 10 anos e também sou mestranda na área de bioética, principalmente porque me apaixonei completamente pela área. É muito gratificante a gente lidar de forma direta, né, com esse tipo de situação. Bom, mas esse tema acaba sendo um tema até polêmico, né, Vivi? Uhum, Porque verdade. a gente tem muitas dificuldades e envolve toda uma equipe multidisciplinar. Essa questão também envolve planos de saúde diversos, espalhados pelo Brasil, e até mesmo o poder público. Porque essa negativa que a gente sempre traz, essa informação em lives, em palestras, e que você, com certeza, né, já evidenciou isso na prática, essa negativa ela não ocorre apenas diretamente pela saúde suplementar, que seria pelos planos de saúde, mas também pelo poder público. E é muito interessante a gente trazer o áudio, tá baixo? Alguém está falando que está baixo o seu áudio. Deixa eu colocar aqui o fone. É. Não sei se fica. Agora acho que melhorou. Melhorou? Confirme aí pra mim. Melhorou, Rosimiri? Rosimeire, ficou bom agora? Para guardar. Bom, mas de qualquer forma, é muito interessante a gente quebrar alguns paradigmas com relação à saúde. Por quê? Antes, qual
qual era o conceito de saúde na época dos nossos avós e até mesmo dos nossos pais. Por nada, Rosimeire. E até mesmo por nossos pais. Antigamente, quem era considerado saudável? Aquele que tinha ausência de doença. Se não tinha nenhuma doença, principalmente uma doença aparente, as pessoas consideravam que ele estava saudável. E houve uma evolução tanto jurídica quanto social com relação à saúde. Porque, principalmente naquele período pós-guerra, em virtude daquelas experiências desumanas nos campos de concentração, experiências nazistas, a sociedade passou a ter uma visão diferente sobre a vida, sobre a saúde, sobre a própria dignidade da pessoa humana. Aqui no Brasil, um marco que é muito importante a gente ressaltar foi quando passou a prever de forma expressa na Constituição Federal que a saúde é um direito social fundamental. O próprio Código de Defesa do Consumidor também trouxe, né, uma evolução com relação a essa visão da saúde e a gente passou a ter mais fundamentação para poder requerer estes nossos direitos voltados para a saúde, para a vida e para a dignidade da pessoa humana judicialmente. E eu gosto sempre de trazer nas minhas lives, nas minhas palestras, os principais temas que a gente verifica no dia a dia. Eu recebo muitos clientes, acredito que deve ser o que acontece com a maioria até que está nos assistindo, algumas negativas que são de praxe, voltadas para tratamento, fornecimento de medicamentos, né? E coberturas, principalmente de tratamentos que são muito específicos, tratamentos caros, né, de um custo mais elevado, ou tratamentos que ainda não possuem registro da ANS, ou, né, com indicação off-label. Então, todas essas pontuações, elas, infelizmente, têm uma resistência tanto dos planos de saúde quanto do poder público. Né, Viviane? É verdade. Um exemplo, assim, o que eu enfrento com o plano de saúde hoje é quando eu vou fazer ressonância magnética, né? Sim. E porque o plano, ele questiona, porque é um exame que eu faço praticamente todos os anos. Para de checagem, então é como se fosse uma ida a um clínico, vamos dizer, né? Sim. E aí o médico, o plano, ele sempre questiona o porquê que eu estou realizando aquele exame, e sendo que quando a gente solicita, né, o plano de saúde, ele pergunta se a pessoa tem algum tipo de enfermidade ou doença. E aí eu coloquei e coloco com o CID tudo direitinho, porque eu tive que decorar o meu CID, né, o provisório, porque tinham médicos que não conheciam, né, na época, e chegavam, ficavam me olhando com a cara estranha, assim, que é isso? Então, aí eu pegava, falava, não, é isso, assim, CID tal. Aí eles pegavam e iam pesquisar e tudo, e tinham ciência mais ou menos do que era. Antes de eu encontrar especialista. Hoje, graças a Deus, eu estou com a especialista aqui na Bahia, então facilitou um pouco essa questão. Mas ainda enfrenta essa questão do plano de saúde referente aos exames. Sim, e a gente verifica, e por isso é importante a gente trazer essa informação, levar essa informação a quem precisa, porque poucas pessoas, infelizmente, têm conhecimento dos seus direitos e talvez não sabem como devem agir diante dessa negativa, diante dessas dificuldades que encontram. E geralmente, a exemplo deste caso que você nos passou, o que acontece? Principalmente com relação às doenças raras e deficiências, são requeridos pelos profissionais da saúde exames muito específicos para aquela doença. E estes exames e até mesmo os tratamentos, eles precisam ser realizados por especialistas na área. E muitas das vezes, o plano de saúde, ele não possui na sua rede conveniada especialista profissional com aquela especialização.
Então, a gente acaba verificando aí duas opções. Ou o plano indica um outro profissional ou um outro exame similar, que na verdade não vai atender à necessidade do paciente, ou ele nega, alegando que este exame, né, este medicamento, este tratamento não está incluído no rol da ANS ou questiona essa indicação técnica. Então, a gente Uhum. verifica que isso é muito comum de ocorrer. Mas o judiciário, né, a boa notícia é que o judiciário até já sumulou essa questão. E o entendimento majoritário, vou trazer aqui para o português, claro, né, porque tem pessoas aqui que nos acompanham, Sim, que são da área jurídica, outros não. Então, trazendo não. aqui para o linguajar do dia a dia, ao julgar vários processos nessa mesma situação, os juízes, né, o judiciário, eles vêm entendendo que os planos de saúde e, né, o SUS, eles não possuem capacidade técnica para dizer se aquele tratamento é o ideal ou não para este paciente. E essa indicação, ela cabe a quem? Ao médico que acompanha, ao especialista ou a um outro profissional da equipe multidisciplinar, como um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, existe essa discussão e essa resistência, principalmente dos planos de saúde, sob a alegação de que aquele tratamento, aquele exame, medicamento não consta no rol da ANS. E o entendimento tem sido que, além deles não possuírem capacidade técnica para decidir, este rol da ANS, para quem não sabe, né, a Agência Nacional de Saúde, este rol é uma lista mesmo que consta todos os medicamentos, exames que devem ter cobertura obrigatória deste plano de saúde. E eles alegam, né, que não consta, né, esse medicamento muito específico, ou de alto custo, ou um tratamento muito específico, não consta no rol da ANS. E o entendimento tem sido que este rol é meramente exemplificativo, ou seja, são exemplos, né, de tratamentos, de medicamentos mínimos que devem ser cobertos, mas ele não é taxativo. Ou seja, não Uhum. significa que, se a gente fizer a pesquisa ali, aquele medicamento, aquele tratamento não constar no rol, que ele não deve ser coberto. Então, isso é muito importante a gente ter essa informação. Não sei se você já passou também por algo semelhante, mas é uma queixa muito recorrente dos pacientes, né? Essa negativa diante da ausência dessa previsão ali no rol da ANS. Então, é importante o quê? Diante dessa burocratização né, do acesso à saúde, você buscar essa informação, procure um advogado da sua confiança. A Defensoria também realiza um trabalho excelente nesse sentido, o Ministério Público, por quê? A necessidade foi constatado que a doença existe, conforme você falou, tem um laudo médico constando a CID, né? Foi detectada a doença, a necessidade de tratamento dessa doença e é um direito seu, é um direito social fundamental de todo cidadão. Então, a gente não pode, né, deixar de buscar esse direito de forma alguma. Até porque a gente está lidando com vidas, né? Então, Verdade. não são estatísticas apenas, não são números, são vidas. Então, a gente tem que buscar, sem sombra de dúvidas. Tem duas situações, né, que eu passei. Uma que está até hoje, né, porque eu não consegui realizar um exame na minha coluna, porque o plano disse que aqui na minha cidade não tem local para realizar esse exame bem específico, então eu teria que ir para o Rio de Janeiro, né? Eu Sim. acho que é o único estado que faz, ou ir para São Paulo. Aí, nesse caso, como isso seria feito? O plano que ia custear essa questão da minha passagem para ir para o Rio para realizar esse exame, porque no meu estado não tem? Como é isso? A questão do tratamento, se não tem no seu estado, ou né, na sua cidade, ou no seu estado, um local, seja clínica, ou o próprio profissional da saúde especializado, né, para aquele caso específico seu, da sua doença que foi constatada,
em tese, né, em regra, o plano deve custear, sim, este tratamento no lugar onde este tratamento é oferecido. Há uma discussão com relação a este custeio de passagem, de gastos extras, mas há inclusive uma previsão, né, de alguns benefícios, independente de serem custeados pelo plano de saúde, né, uma vez você comprovando os requisitos atendidos, até mesmo para o deficiente, o portador de doença rara, e até mesmo para o acompanhante, quando você comprova, né, que você precisa de um acompanhante para poder te auxiliar. Mas eu sempre oriento o quê? Buscar essa informação para verificar se você vai preencher todos os requisitos, né, exigidos. Mas a questão do tratamento em si, se não tiver na sua cidade, no seu estado, onde tiver esse tratamento especializado, ele deve ser, sim, coberto. Inclusive, há casos também em que a parte talvez tenha condições, né, financeiras de arcar, e em casos talvez que tenha uma urgência maior, porque às vezes a pessoa já está em situação, né, um quadro já muito evoluído negativamente, e ele precisa daquele tratamento realmente talvez dentro de 24 horas. Então acontece muito da pessoa conseguir custear, né, com recursos próprios ou com a ajuda de amigos, parentes, vizinhos, né, pessoas que se sensibilizam. A gente vê muito nas redes sociais aquela vaquinha, né, para ajudar, uma mobilização social nesse sentido. E depois essa pessoa comprova que efetuou o pagamento destes gastos e tem a possibilidade de pedir uma restituição do plano de saúde. Logicamente, né, a gente sempre orienta comprovar, guardar todos os recibos, notas fiscais. Então, tem que tomar esse cuidado também, não só de demonstrar essa necessidade, demonstrar essa urgência, mas de documentar toda essa questão. Por quê? O juiz, por mais talvez que ele queira ajudar, né, nesse sentido de promover a justiça na forma mais ampla, para ele fundamentar uma decisão, ele precisa também estar diante de uma documentação, né, estar munido de uma documentação que vai possibilitar deferir, autorizar esse tratamento, né, autorizar uma liminar, né, que seria esse pedido que é resolvido com mais urgência. Então, tudo isso tem que ser documentado. Então, eu bato muito nessa tecla. Né? Não adianta apenas ter o direito, querer exercer, mas você também tem que comprovar que os requisitos foram preenchidos. E a gente verifica, com relação a essa situação, eu até mencionei das súmulas, né? Tem inclusive já a súmula 102 do TJ de São Paulo, que fala claramente sobre essa situação anterior, de que essa questão de não estar previsto, essa negativa por não estar previsto no rol da ANS, ou este questionamento quanto ao tratamento indicado, ele é considerado abusivo. Tá? Então, não, né, em tese, em regra, não pode haver essa negativa. E a gente verifica também, já que você tocou nesse assunto, um outro ponto muito importante e que, assim, necessita urgente de haver também essa mudança de paradigmas com relação a essa situação que é muito recorrente no dia a dia. A gente verifica que os planos de saúde geralmente limitam o tempo de internação. Então, principalmente com relação, né, a doenças raras, a gente verifica que dependendo do atual quadro daquele paciente, ele talvez sequer tenha uma previsão, né, de quanto tempo ele ficará internado. Então, a gente verifica que, uma vez que começa a ter uma demora significativa, o plano começa a limitar essa internação. E também já tem vários julgados, várias decisões favoráveis aos beneficiários, aos pacientes, todos fundamentados nessa mesma questão que já foi abordada. O direito à saúde deve prevalecer, o direito à vida, e é considerado totalmente abusivo essa limitação do tempo de internação. Inclusive, também já tem uma súmula nesse sentido que é muito importante para a gente, é muito positivo, porque tem, né, um peso muito grande, uma súmula do STJ de número 302, que trata
especificamente sobre essa situação. Então, isso é muito importante, né? A gente ter também essa força, né, do judiciário nesse sentido. Ter fundamentações que são positivas para esse tipo de caso. E no caso, eu tive ciência de um caso, não conheço, mas eu soube de um caso de que tem uma pessoa com um tipo de distrofia internada há mais Sim, de 10 anos no hospital. Aí, nesse caso, se fosse a questão do plano de saúde, o plano de saúde não quisesse arcar com essas despesas, né? Aí, se sim. fosse o caso, a pessoa teria que ir procurar a Defensoria Pública. Para quem não tem recursos, como, Esforços. como faria isso? E isso, teria que procurar a Defensoria Pública. Por quê? O que a gente tem que verificar, não só nesse caso específico, mas todos os casos, até mesmo de pessoas que não possuem qualquer doença rara, qualquer deficiência. Por quê? A saúde, ela é um direito social de todo cidadão, é um direito fundamental que nós temos. Então, uma vez que foi verificado que existe essa doença, ela tem a CID, ou seja, ela tem, né, aquela listagem, aquela numeração dentro ali da listagem de doenças e foi comprovado ainda aquela necessidade, em alguns casos até urgência mesmo, de tratamento, o plano ele não pode negar. Então, enquanto persistir essa situação, o plano ele tem que cobrir todos os tratamentos que sejam necessários. Logicamente, igual eu havia comentado aqui no início da live, não basta apenas a gente alegar isso, chegar ali no departamento pessoal, no administrativo do hospital e informar. Tem que ter um laudo do médico informando essa CID, conforme você falou que até já decorou, né? Porque é um dos requisitos essenciais. Então tem que constar o número dessa CID, tem que constar que é urgente, que esse tratamento é indispensável à saúde daquele paciente. Por quê? Tem que ficar comprovado que aquele paciente realmente necessita daquele tratamento, que não há outra opção. Então, esses requisitos, eles precisam ser preenchidos. Então, uma vez que este paciente não apresentou a cura dessa doença ou não apresentou uma melhora do quadro e está constando de forma expressa por aquele profissional que ele necessita daquela internação, que ele necessita daquele tratamento ou daquele medicamento que foi prescrito, o plano ele não pode se negar. Por quê? Né, além dele não ter conhecimento técnico, ele não pode questionar essa indicação do médico. Inclusive, foge totalmente a competência do plano de saúde. E essa situação, ela até consta também de forma expressa no próprio conselho, né, do CFM. Por quê? Vai tratar aí, vai atingir a autoridade daquele profissional da saúde. Porque ele tem autonomia para verificar, né, qual o tempo de internação necessário, qual o tratamento que aquele paciente precisa, então isso não pode ser questionado, tá? Então, em tese, e por que eu sempre falo em tese? Porque é uma situação hipotética, né, que você está trazendo, mas o ideal é analisar essa documentação, conversar com esse paciente, porque pode ter algum detalhe que pode trazer alguma alteração aqui na minha resposta. Mas sendo dessa forma que você disse, em tese, né, o que tem que ser feito seria isso. Tem que ser mantido esse tratamento até uma melhora do quadro, até o profissional da saúde, o médico realmente liberar, né, esse paciente só quando ele tiver alta. E o plano tem que dar todo esse suporte necessário. Outra questão, doutora, o que a gente enfrenta também. Quando a doença está evoluindo a prejudicar o nosso dia a dia, a gente entra da entrada no processo de aposentadoria, né? Por Sim, invalidez, porque a gente perde as condições, né? Para estar trabalhando, para estar se locomovendo, tudo direitinho. E sim. aí os médicos peritos, normalmente, eles negam o nosso pedido e dizem, ou eu vou citar meu caso aqui, Sim. de um perito federal,
né, negar, dizendo que a miopatia congênita tem cura com fisioterapia. Eu entrei como recurso, certo? E hoje, graças a Deus, eu estou aposentada. Mas assim, tem N casos que chegam de pessoas a nos falar de perito negando, simplesmente dando justificativas como essa, né? Que eu Sim. recebi. Então, assim, sem. Qual a São, orientação? é uma situação muito delicada. Por quê? Tanto a deficiência quanto essa questão, né, desse paciente, desse cidadão, né, estar acometido por uma doença rara, não significa automaticamente que ele é uma pessoa inválida. Porque a gente verifica, principalmente com relação a deficientes, que tem pessoas que conseguem sim desenvolver as suas atividades laborais, né, perfeitamente, dentro, logicamente, das suas limitações. Então, o que tem que ser verificado nessas situações e que é muito importante, este laudo, essa avaliação do médico. Por quê? Ele vai verificar. Olha, eu te examinei, verifiquei, você não tem condições de exercer suas atividades laborais, de trabalhar, né, como uma pessoa, como outra pessoa qualquer, e eu não verifico possibilidade de evolução desse quadro. É um quadro irreversível. Quando é configurado essa irreversibilidade do quadro, então constata que essa pessoa, né, tem direito sim à aposentadoria por invalidez. Logicamente, tem que ser preenchidos, né, todos os requisitos conforme eu havia dito. Mas o que é questionado muito nestes casos, né, previdenciários, é porque em algumas situações pode ser, dependendo do grau da doença, dependendo do tipo de deficiência, que essa pessoa consiga sim uma evolução deste quadro a ponto de trabalhar normalmente. Logicamente que sempre voltado principalmente para doenças raras é algo quase impossível de acontecer, como a gente verifica na prática, né? Mas, assim, eles preferem dificultar, até mesmo para filtrar, porque, infelizmente, a gente lidar com todo tipo de situação. E talvez pode ter pessoas que vão receber este benefício e que não têm exatamente esse direito. E a gente sabe que nos noticiários, né, infelizmente a gente verifica muitos casos de fraude, né, em Fraude. situações. Então, às vezes é dificultado. Então, o que é importante antes de fazer esse pedido? Procurar um profissional, né? Ou, logicamente, você tem totalmente o direito até de fazer esse requerimento junto ao INSS sozinho, né? Não é obrigatoriamente Sim. você tem que contratar um advogado. Mas por que é importante? Porque às vezes você leva um laudo que não está com os requisitos que são exigidos, às vezes você não leva toda a documentação correta, às vezes você tem essa doença rara, tem este problema, não tem qualquer possibilidade de melhoria do quadro, mas a documentação não traz essas informações. É uma documentação frágil, uma documentação vazia nesse sentido. Então, quando o perito vai analisar essa documentação, talvez ele vai negar. Então, é muito importante, né, você procurar um profissional que vai te orientar, não tendo condições financeiras, procure a defensoria, né? Estes centros também universitários, a gente sempre verifica os núcleos de prática jurídica. Então, o importante é você se orientar. Porque a gente verifica na prática várias pessoas que levaram a documentação toda correta e que tiveram essa resposta, né, desse pedido até de forma rápida. Então, por isso é importante você estar munido de toda a documentação necessária, tá? E no meu caso, deixa eu só dar uma observação. No meu caso, eu tinha toda a documentação, todos Documentação. os exames, relatórios de 3 médicos falando Sim, a isso é mesma ótimo. coisa e tudo, e ele negou. Sim, Então, assim, é, você tem que insistir, né? tem que Eu não insistir. sei se é essa orientação, mas o que eu fiz foi entrar com recurso sempre Sim, que eles negavam, porque era um exatamente. benefício que eu precisava, né? É, o, Aí eu
Pode Pode falar. falar. O importante é isso. É feito realmente, né, eles filtram dessa forma, mas o que é importante é o pessoal aí em casa ter em mente. Uma vez negado esse direito, você tem a possibilidade de recorrer de forma administrativa junto ao próprio INSS, ou você pode ingressar com uma ação judicial, porque pode acontecer também, e acontece infelizmente, de talvez esse recurso também ser negado, tá? Sim. Então, assim, porque são situações diferentes, né? São analisados, tem essa parte administrativa, em que o próprio perito, né, o, o INSS é que vai verificar, analisar a documentação, julgar o recurso, né? E não obtendo sucesso, o ideal é ingressar com uma ação judicial. Inclusive, né, tem a possibilidade de ser feita uma perícia judicial, né, com outro perito que não está vinculado ali ao INSS. Então, é muito importante, né, não desistir também, porque essa negativa ali administrativa não significa que você não vai conseguir. São muitos os casos de Uhum. pessoas que não conseguiram administrativamente e é, conseguiram de forma judicial. Deixa eu só ver a pergunta aqui. É muito alto. Será que colocando uma ação eu consigo na justiça pública? Então, é o que a gente comentou. O ideal é você procurar, né? Procurar, né, verificar na sua cidade essa informação, onde você pode procurar, se possui defensoria pública ou qual a cidade mais próxima, né? Esses núcleos de prática jurídica e verificar, né? Diante da sua documentação, leva a documentação e não deixar de correr atrás. É muito importante, até porque vai afetar diretamente na sua vida, né? Tem pessoas que, se ficarem sem este tratamento, sem fazer uso de determinado medicamento, elas podem vir a óbito, inclusive. Então, né, tem Eita. situações muito extremas, a gente tem que, né, não pode deixar passar, tem que correr atrás, né? Doutora, tem uma questão, eu não sei se você pode responder. Sim. A nossa dificuldade hoje, quem tem esse diagnóstico, um exemplo, eu tenho um diagnóstico provisório, não está Sim. fechado. E tem várias outras pessoas com a mesma questão. Porque o exame que é disponibilizado só existe na rede privada e tem um custo muito alto, que a Sim. maioria das pessoas também não podem arcar. Teria possibilidade de juntar um grupo para a gente entrar com uma ação pública, não sei o termo que usa, para a gente Uhum. conseguir o grupo realizar esse exame, para a gente ter o mínimo que é o diagnóstico para a gente ter um tratamento? Ou isso, como é que a gente, qual o procedimento que Então, a gente deve tomar? você tocou num ponto muito importante, inclusive eu até realizei uma live com a Larissa Carvalho, não sei se vocês conhecem a história dela, até jornalista da Globo, mamãe do Theo, um príncipe lindo também, que, né, é acometido por uma doença rara. E qual o principal ponto que nós frisamos? É a realização do teste do pezinho ampliado. Por quê? A maioria das doenças raras, elas poderiam ter este diagnóstico precoce se tivesse sido realizado este teste do pezinho ampliado. O que, né, se o poder público hoje for calcular, for fazer a conta, sairia muito mais barato para ele, né, este indivíduo, esse cidadão, ter, né, este diagnóstico fechado, né, lá no início, seu início de vida, primeiros dias de vida, por quê? Ele já teria o tratamento adequado, né, e talvez ele até não precisaria realizar alguns tratamentos ou fazer uso de alguns medicamentos, por quê? A gente verifica que alguns tratamentos são feitos de forma equivocada porque o tratamento, Uhum, o diagnóstico não foi fechado. Então, ainda não exatamente. tem, né, como é o seu caso. Então, é muito importante também trazer essa informação e até divulgar isso em outros canais para o maior número de pessoas possível, que priorizar a realização deste teste do pezinho. Isso é muito importante com relação a essa questão das doenças raras, né? E a gente até faz
uma comparação deste valor, hoje um teste do pezinho está né, o ampliado está na faixa aí de 200, talvez a R$ 300, que é o que normalmente as mamães, as gestantes gastam aí com lembrancinhas, aquelas Sim, lembrancinhas, né, que são distribuídas na maternidade. Então, a importância, tendo em vista que o teste oferecido pelo SUS, ele detecta apenas 6 doenças. E diante, né, dessa situação hoje, né, já que a maioria das pessoas que são acometidas por doenças raras, o teste do pezinho já não vai resolver, né, são pessoas adultas, adolescentes, e estando diante dessa situação que você apresentou, é fato que, havendo a necessidade, havendo a indicação deste exame específico para a tentativa, né, de conclusão deste diagnóstico, deve sim ser custeado. Mas aí tem que constar também, da mesma forma, preenchendo esses mesmos requisitos. Constar que é necessário, que isso é essencial para o tratamento mesmo da doença, para a continuidade do seu tratamento, ter este laudo médico bem específico. Com relação à situação da ação civil pública, também tem que ser analisado num todo qual a documentação que cada um vai ter. Em regra, pode, sim, né? Mas eu até prefiro que sejam feitas ações individuais, porque cada paciente tem as suas particularidades, né? Então, mesmo sendo um exame que vai ser válido para todos os pacientes, eu sempre gosto de verificar também, além deste exame, qual outro exame é necessário, qual outro medicamento, é necessário algum insumo, né? A gente verifica muitos suplementos. Então, você já aproveita essa ação e você já faz um requerimento, né? Vai fazer esse requerimento todo na mesma ação. Então, você já ganha tempo, você já otimiza aí também, além do tempo, vai trazer um benefício muito maior, né, para você no caso, porque você já vai tratar de todas as suas necessidades uma ação única. Mas a princípio não haveria. Eu entendo que não há nenhum impedimento. Mas eu acho que seria mais positivo ingressar com ações individuais, tendo em vista uhum, que nem sempre todas as pessoas que, né, têm algum tipo, né, a miopatia vão estar exatamente no mesmo quadro, com as mesmas necessidades. Então, isso pode, às vezes, complicar, porque são ações que demandam perícia, né? Então, vai ter que ser feita uma perícia, e aí as ações individuais eu acredito que sejam mais positivas, né? Dentro desse aspecto. entendi. E aqui teve uma pergunta que eu anotei aqui que o pessoal fez, que Sim, sobre sobre como fazer para que o plano de saúde cubra os exames genéticos. sim. Então, o procedimento, ele acaba até sendo um pouco unificado. Uhum, Por quê? A gente tem que verificar se tem esses requisitos que eu mencionei mesmo no início da live. É uhum, essencial esse laudo médico constando a CID, constando a necessidade, constando a urgência. E aí, dependendo de cada situação específica, esse médico vai informar se é para conclusão de diagnóstico, se é para continuidade do tratamento, porque a gente verifica que, na maioria, né, dos tratamentos de doenças raras, quando chega em uma determinada fase do tratamento, há necessidade de evoluir, de modificar aquele tratamento. Então, o que é necessário? Constar tudo isso nesse laudo médico. E eu sempre uhum, peço para trazer, além de um laudo médico comum, pedir a este médico para trazer também neste laudo um histórico. Ou seja, como foi, né, o acompanhamento desde o início do tratamento, quais tratamentos foram realizados, se houve evolução do quadro, se há necessidade, né, de um outro tratamento. Então, o que seria necessário seria este laudo, a comprovação, né, da sua. Se você comprovar que você de fato possui essa condição de beneficiário, se você tiver o plano de saúde, né? Se você tiver contratado o plano de saúde, em caso de pessoas que não têm, né, a contratação de qualquer plano de saúde,
os requisitos acabam sendo os mesmos, com exceção deste, né? De comprovar que você está em dia com os pagamentos, comprovar, né, a sua condição de beneficiário. Mas o que não pode faltar de forma alguma são esses laudos médicos, o histórico, receitas médicas e exames, esses exames que você já tem desde o início aí da descoberta da doença, para comprovar realmente toda essa necessidade. Então, acaba que, independente da doença, independente do quadro, tendo essa necessidade, estes documentos, eles acabam sendo unificados, né? Para todos os tipos de ação, estes são essenciais. E aí pode haver uma modificação ou outra de acordo com o caso específico de cada um, tá? Que aí vai ser analisado também de forma minuciosa. Então, tem que ser feito também, por isso que é interessante até procurar alguém especializado, porque às vezes se você juntar uma documentação genérica e que não conste as informações essenciais da forma que é necessário constar, talvez você possa vir a ter este direito negado, tá? Deu para Sim, esclarecer? deu. Sim? Deu sim. E uma dúvida, doutora, que eu tenho é Sim, assim, como a gente tem acesso à informação de médicos especialistas, teria nós, como pacientes leigos, né? Como a gente sim, faz para estar encontrando esses profissionais? Porque a gente está tentando fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Pegando cada sim, representante de estado para saber, tem algum especialista aí, mas infelizmente tem estados que não existem especialistas. A gente sabe que é um número pequeno que existe no Brasil, mas eu não sim, sei se existe um cadastro, né? Um cadastro assim dos médicos especialistas em X área. Onde é que eu encontro sim. essa informação? O grande problema é que realmente não tem uma plataforma específica. O que você pode fazer é verificar junto ao conselho regional né, da sua cidade, do seu estado, e até mesmo junto ao conselho federal, porque são informações públicas, né, da especialização dos médicos, dos profissionais da saúde. E o currículo Lattes também, você consegue acessar, né? O grande problema do currículo Lattes, apesar dele ser de certa forma público, é que você já vai precisar de ter informação, pelo menos, do nome do médico. Então, isso não vai facilitar muito, né? Porque aí você só vai comprovar se ele possui aquela especialidade. Mas o ideal é você verificar mesmo, junto aos conselhos, se possui, né, o médico com aquela especialidade, porque, né, tem um registro no conselho da especialidade. Tá? É até um dos requisitos obrigatórios, tem uma discussão, até de uma decisão recente, se seria necessário ou não, mas em regra tem que ter esse registro da especialidade junto aos conselhos, até mesmo para o médico se identificar como especialista naquela área que ele diz ser especialista. Então, seria junto aos conselhos. E assim, é um trabalho, igual você falou que é um trabalho formiguinha, e é algo assim, até que eu tenho verificado uma evolução também nesse sentido, né? De ter mais lives dos profissionais da saúde, dos médicos, tratando até mesmo, principalmente, acerca das doenças raras. Assim, a gente verifica que o que tem tido mais resultados realmente é esse trabalho voltado para as redes sociais. Mas, assim, de maneira formal, seria mesmo junto aos conselhos, tá? Não tem uma plataforma específica para essa finalidade. Porém, como é um requisito, né, que é exigido que seja registrado essa especialidade junto ao conselho, lá você vai ter essa informação, Entendi. E entendeu? outra dúvida. Entendi. E outra dúvida que eu tenho, que eu não sei se a doutora pode responder. Sim, É, quais os critérios legais que os médicos selecionam as doenças que eles vão estudar para desenvolver tratamentos, para estar desenvolvendo até pesquisas referentes a medicamentos, né? Porque eu sim, vejo que algumas doenças raras eles conseguem ter mais recursos. Um exemplo, né? A AME. sim, Teoricamente, né? Por já ter nascido com essa questão da miopatia e tal, eu nunca, antes das redes sociais, ok, quando eu comecei o Instagram,
porque o meu intuito do Instagram era conhecer alguém que tivesse também o diagnóstico ou igual ou semelhante ao meu. E aí no Sim, início eu conhecia 3 pessoas, já são mais de 40. Então, assim, e a AMI, é uma doença assim que mais recente, né, que eu vejo, entre sim, aspas, porque eu falo isso como leiga. Mas assim, eu vejo que a divulgação da AMI é tão grande, toda hora alguém está falando na TV, nas redes e tal. E a AMI hoje ela tem um tratamento, né? Aí eu sim. digo, qual critério que é usado para que a X doença vai ter um tratamento, a outra não, né? Bom, o que eu verifico, assim, de acordo com o meu dia a dia, né, dentro aí da minha área de atuação, é que a maioria dessas doenças que são estudadas ou que recebem uma atenção maior são em virtude dessas subnotificações que são feitas, ou seja, foi detectado a doença X, tem que ser comunicado, né? Então é feito essa subnotificação e depois é feito um levantamento. Até mesmo a gente verifica muito isso agora na situação do Covid, situação de dengue, porque tem que ser registrado, né? Foi feito atendimento, verificou aquela doença. Então é feito um levantamento geral de acordo com essas doenças, né? Para poder verificar a incidência. Então, acaba acontecendo que eles verificam quais ali dentro de determinado período tem ocorrido com mais incidência. E aí eles verificam uma necessidade maior de estudar aquele tipo de doença, de trazer alternativas de tratamento para aquele tipo de doença, né? Soluções para aquele tipo de doença. E isso até mesmo a nível mundial, porque a gente verifica que não só doenças específicas aqui no Brasil, né? Mas que a nível mundial. Agora, o que é fato é que essa mobilização social é de suma importância. A gente verifica até com relação mesmo a essa situação do teste do pezinho ampliado, que foi feita Uhum. essa mobilização. E, assim, já teve até aprovação, né? Até alguns deputados, inclusive de Minas Gerais, que já manifestaram apoio. Então, a gente vê que vai tendo uma evolução, talvez não consegue totalmente aquilo que foi pedido, mas já consegue, né? Já tem algumas conquistas, algumas vitórias. Então, é muito importante também essa mobilização social. Talvez esse levantamento, que não é um levantamento formal, mas que foi feito por você, por exemplo, tentar um projeto de lei. Então, assim, é algo que vai depender muito também da mobilização social, né? Faz uma petição online com pedido de assinaturas e demonstra, comprova, olha, a gente tem aqui uma comunidade com X número de pessoas que tem essa doença e, né, fazer até mesmo um relatóriozinho, mesmo que informal, mas essas pessoas são as maiores interessadas. Então, se o poder público, né, de alguma forma, alguma autoridade vier a verificar, conferir mesmo estes dados, eu acredito que vai ser do interesse de vocês e que não, né, não vai ter nenhuma negativa. Então, é muito importante deixar isso claro, que tem que haver, Uhum. sim, essa mobilização, igual tem sido feito com relação à situação do teste do pezinho, diversas lives, e foi levado, assim, para vários canais, né, de publicidade. Tem essa petição online de forma acessível. E, assim, profissionais da saúde também sensibilizaram. Então, você tem que tentar também fazer essas pontes para dar visibilidade àquela situação e demonstrar que realmente tem urgência, tem necessidade, que vai ser importante, né? E até mesmo a economia. Porque talvez, por exemplo, a realização deste exame vai economizar muito mais para os cofres públicos, não só no bolso, né, Uhum. das famílias, no seu bolso específico, mas até mesmo dos cofres públicos, né? Com relação a Sim. tratamentos que vão ter que cobrir, medicamentos, diante de diagnósticos equivocados ou até mesmo incorretos, né? Verdade. E o problema da miopatia em si é que é uma doença que ela tem sido confundida com a miastenia graves, com lúpus, com Sim, várias outras diagnósticos e, na verdade, aí tem,
Tem pessoas mesmo que têm mais de diagnóstico de várias doenças autoimunes e, na verdade, é uma miopatia congênita. Então, assim, mas Sim, qual tipo de miopatia congênita? Ah, não tem como descobrir porque o exame é muito caro. Então, assim, sim, o mínimo que a gente precisa, a gente não tem, que é o acesso ao diagnóstico. A gente não sim, tem hoje. Quem tem mais acesso ao diagnóstico é quem tem mais, o pessoal que tem mais condições. condições de pagar, sabe, um valor alto por esse exame, mas os demais não têm. E muitos também que têm miopatia congênita têm o rótulo miopatia congênita e acabou. Não Sim, tem específico qual é. Então, assim, a gente. Eu falo assim, que a gente não tem nenhum diagnóstico para mostrar esse número que existe. sim, E a falta de informação também sobre essa doença é muito grande. Então, tem pessoas, né, em cidades pequenas que vão para cadeira de roda, que tem um tipo de miopatia que não sabe que tem. sim. Ela é deficiente, é cadeirante. Acabou. Aí a família se conforma com aquilo, aí E tende, né, a fica por isolar isso mais essa mesmo, né? pessoa e fica por isso mesmo. Mas, assim, o importante é, tendo essa necessidade, realmente, de fato, buscar esse direito. E eu não vou dizer, assim, que é fácil, né, que é 100% garantido que você vai conseguir em primeira instância. Tem casos e casos, tem casos que a maioria, assim, até considero de forma muito positiva, a maioria dos casos que envolvem saúde, que tem essa documentação mínima, né, necessária, tem tido assim o deferimento em sede liminar, ou seja, alguns o juiz pede para cumprir em 24 horas, alguns em 15 dias. Então a gente vê assim esse retorno de forma a atender essa urgência. Mas o que eu verifico muito a gente verifica muita reclamação, queixas nas redes sociais, mas a maioria dessas pessoas não busca esse direito, não judicializa esse direito que foi negado. E assim, eu não incentivo, não é que eu incentivo essa judicialização. Até aqui os clientes que me procuram, eu só ingresso com a ação após ter essa negativa do plano, ter essa negativa do SUS. Ou seja, vamos tentar resolver de forma administrativa, né? Vamos procurar. Tem alguns locais que tem as câmaras técnicas, não sei se você já teve acesso, que é muito importante, né? O próprio município, ele já, né? Como que eu vou te falar? Eles mesmo, o próprio poder público já vai filtrar esse tipo de situação. Você vai procurar antes de você ingressar com a ação, você já demonstra, já leva essa documentação e eles já disponibilizam para várias doenças o tratamento, medicamentos, insumos. E isso é muito importante, né? Já tem funcionado, né, vários estados, várias cidades, porque eles foram fazer as contas. Então, assim, há uma economia muito grande para os cofres públicos. Então, é importante também buscar essa informação, verificar se na sua cidade existem nessas câmaras técnicas, né, para poder disponibilizar, né, esse tipo de exame, esse tipo de tratamento, esse tipo de insumo. E realmente, não tendo conseguido, não tendo obtido sucesso, judicializar, porque, né, a vida é o nosso bem maior. Então, né, as pessoas não podem esperar. Às vezes, isso pode custar a própria vida. Então, a Sim. gravidade disso é muito grande. Então, eu sempre oriento buscar mesmo esse direito, tá? Bom, doutora, nosso tempo está acabando, infelizmente, Sim, mas passa rápido, né? é verdade. Mas eu queria te convidar, né, para, se Sim. você puder depois ver um horário, um dia, para explicar detalhadamente como é que a gente faz para Sim, claro. judicializar. Ótimo. E aí a gente vai fazer uma live específica só para isso. E quem está assistindo a gente, comenta aí se você quiser, curte, compartilha a live para a gente estar divulgando isso ao maior número de pessoas. E eu queria que Ah, você ótimo. deixasse uma mensagem para quem vai nos assistir e quem está nos assistindo também. Bom,
Eu agradeço mais uma vez né, pelo convite, a presença virtual de todos. E a mensagem que eu deixo, principalmente por lidar com situações semelhantes, vários tipos de doenças e deficientes, é que vocês não estão sozinhos. Tem diversas ajudas de diversos tipos, de acordo com a necessidade que você tem. E você não está sozinho em vários sentidos, porque a gente verifica que às vezes o paciente vem aqui precisando até mesmo de uma ajuda psicológica, porque ele se sente, mas por que só eu nasci com este problema? Porque eu sou diferente? Não. Vocês podem verificar aí, até mesmo fazendo uma simples pesquisa no Google, é um número enorme de pessoas portadoras de deficiência, de doenças raras. E, na verdade, existe um número até maior e que apenas não foi contabilizado porque o diagnóstico não foi fechado. Tá? Então, não olhem por este lado. Busque ajuda de um profissional, busque uma ajuda psicológica. O importante é você buscar a melhoria deste quadro. E eu me coloco à disposição para o que for necessário, tá? Com relação a dúvidas, sugestões de temas para abordarmos em outras lives, me coloco à disposição. É um trabalho, eu sempre falo, né? Antes da gente ser um excelente profissional, a gente precisa ser um bom ser humano, pelo menos. Então tem toda essa parte social também, de levar essa informação e é muito gratificante. Porque depois você recebe, né, mensagens, você me ajudou, eu procurei aqui no meu estado, procurei até a Defensoria Pública, porque essas lives, né, Viviana, elas não têm um fim lucrativo, a gente, né, não Verdade. é o nosso objetivo. O nosso objetivo é realmente ajudar quem precisa, levar Verdade. informação e qualquer ponto do país que você esteja, né, o acesso à justiça é garantido a todos. Então, busque seus direitos, é um direito seu, ninguém está te fazendo um favor, tá? É um direito seu. Então, busque esse direito, né? Às vezes pode custar a sua própria vida. Então, a mensagem que eu deixo é essa: é muito importante a gente saber o que a gente tem direito e não só isso, buscar. Não basta, né? A gente saber e deixar esse direito aí no bolso, não. A gente tem que correr atrás, né? É verdade. É Bom, verdade, doutora. mas Mais uma vez, quero te agradecer sua disponibilidade em estar esclarecendo essas dúvidas com a gente, tá bom? eu que E agradeço pelo convite. E foi uma satisfação mesmo, tá? E dúvidas, às vezes eu verifico, né, na maioria das lives que eu realizo, após finalizar, tem várias mensagens no direct, porque às vezes a pessoa sim, fica receosa de se expor, de comentar, né? Então pode, né, a gente dar esse tipo de abertura também. Podem ficar à vontade, tá bom? Desejo uma